Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Zuanribe Palharim. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1 em diante. Veja se perto de você tem alguém em São Evangelho e mostre para esta pessoa onde nós vamos ler. A palavra diz o seguinte: depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Aquila, natural do Ponto, que havia pouco tempo vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então vamos dar a melhor salva de palmas para essa palavra. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Isso, aplaude mais ainda e diga glória, glória, glória a Deus. Solte a tua voz enquanto você aplaude. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Senhor Deus, recebe o louvor da tua igreja e unge-nos agora para a pregação da tua palavra. Fala a cada pessoa que está aqui neste lugar, fala a cada pessoa que vai ouvir pelo rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Você deve ter estranhado eu ter lido Aquila em vez de Áquila. Mas se você ver aqui na Bíblia, o nome Áquila, na letra U, está com trema. E na língua portuguesa, toda vez que a letra U aparece com trema, o U tem que ser pronunciado. Por exemplo, quando você diz a palavra aquele, o U é mudo. Mas se tivesse uma trema, você teria que pronunciar a letra U. No caso aqui, está escrito Aquila. É lógico que a gente conhece ele mais como Áquila, mas vamos respeitar, porque pode ser que fosse assim que ele era chamado. Porém, nós vamos ver em outros trechos que o nome de Aquila aparece sem a trema. Quer dizer que também pode ser chamado de Áquila. As duas maneiras estão corretas aqui, conforme o Evangelho. Mas um dia o apóstolo Paulo, ele foi até essa cidade de Corinto, que ficava na Acaia, pertence à Grécia atualmente, e ele chegou ali, estava sozinho, não conhecia ninguém, e foi bater a porta de uma casa. E bateu justamente a porta da casa desse judeu, que era nascido em Ponto, mas que morava na Itália. Viveu em Roma, até que o imperador Cláudio mandou todos os judeus embora de Roma, e ele então veio parar aqui em Corinto. Paulo bate a porta desse homem, e ele o recebe. E Paulo diz: olha, eu estou aqui nessa cidade de Corinto, e eu preciso de um lugar para me hospedar. E eu senti de Deus de bater aqui nessa porta, aqui nessa casa. E como esse Aquila era um judeu também fervoroso, e vendo que Paulo era judeu, o recebeu de bom grado, mas com uma condição: olha, Paulo, você vai ficar aqui, mas vai ter que trabalhar. E nós trabalhamos fazendo tendas. E se você quiser ficar conosco, vai ter que trabalhar também fazendo tendas. E Paulo concordou naquela condição. Mas Paulo tinha uma outra visão. Ele queria ficar na casa de Aquila, que era casado com a Priscila. Ele queria ficar ali com o propósito de pregar para o judeu a respeito de um outro judeu chamado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelos pecados de toda a humanidade, inclusive do judeu, e que havia ressuscitado no terceiro dia. E Paulo então passa a conviver com aquele casal, Aquila e Priscila, trabalhando. E no dia a dia, naquele trabalho das tendas, Paulo vai dando o seu testemunho, vai falando da sua vida. Olha, eu era judeu, eu era muito praticante, fui criado aos pés de Gamaliel, eu fui ensinado em toda a cultura judaica, conheço toda a Torá, durante muito tempo persegui os cristãos, inclusive ajudei a matar alguns, e eu achava que estava fazendo um serviço para Deus perseguindo os cristãos.
Até que um dia, indo para Damasco, eu tive um encontro poderoso com esse Jesus, e eu que pensava que ele estava morto, descobri finalmente que ele estava vivo e me converti. Desde então, eu tenho andado por todas as cidades falando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim, no dia a dia, Paulo foi dando testemunho para aquele judeu chamado Aquila e também para a sua esposa Priscila, e aconteceu um fenômeno. Aconteceu que ambos, sendo judeus, se converteram e deixaram o judaísmo, deixaram o Antigo Testamento, deixaram os costumes hebreus e passaram agora a viver debaixo da fé cristã, segundo aquilo que o próprio Jesus havia ensinado, e se tornaram profundos companheiros de Paulo. Paulo ficou com eles durante um período bastante grande, veja aqui no versículo 11, e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quer dizer que durante 1 ano e meio, Paulo ficou pregando o Evangelho na cidade de Corinto, especialmente para o Aquila e para a Priscila, que realmente se converteram. E quando eles ficaram convertidos, quando eles descobriram que o que importava nessa vida não eram as coisas do mundo, mas sim o reino de Deus, o reino dos céus, eles se dispuseram a servir Paulo por toda parte. Deixaram então a oficina de tendas e disseram: Paulo, você vai continuar tua viagem missionária? Eu e a minha esposa iremos com você. E Paulo falou: tá bom, eu estou indo para a Síria, e pelo caminho eu vou parando em cada cidade, e onde eu parar eu vou pregar o Evangelho, vocês podem me ajudar se quiserem. E eles gostaram da ideia e começaram a caminhar com Paulo. Na cidade de Éfeso, houve um rebuliço muito grande quando Paulo começou a pregar. E Paulo quase foi morto, mas Aquila e a Priscila ajudaram a preservar a vida de Paulo. E quando eles estavam naquela viagem indo para a Síria, Paulo resolveu deixá-los na cidade de Éfeso. Versículo 18, acompanhe comigo. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Secreia, porque tinha voto. E chegando a Éfeso, deixou-os ali. Então, Paulo disse: olha, eu acho melhor vocês não continuarem me acompanhando, porque o trabalho que eu faço é muito perseguido e muito perigoso. Vocês permaneçam aqui na cidade de Éfeso, comecem a morar aqui agora, e eu vou continuar minha viagem missionária. E aquilo era de Deus, coisa tremenda. Todo o encontro, tudo aquilo que havia acontecido, desde a primeira chegada de Paulo em Corinto, ele bater a porta de Aquila e Priscila, depois a ida deles para a Síria, e o conselho de Paulo dizendo: fiquem aqui em Éfeso, tudo isso procedia de Deus, e você vai ver já já como as coisas se encaixam. Mas eu quero nesse ponto fazer um comentário importante para a tua vida, preste atenção. A tua vida é de mais importante para Deus. Deus te conhece com uma profundidade tão grande que Ele sabe exatamente agora o que você está pensando. Deus sabe o teu nome, a tua idade, o nome do teu pai, da tua mãe, o teu endereço, qual é a tua profissão, o que é que você faz. Deus sabe tudo o que você está sentindo, tudo o que aconteceu na tua vida. Deus sabe dos teus passos na terra. E Deus não sabe somente até agora, não. Deus sabe até o que você vai fazer daqui para frente. Todos os teus passos são conhecidos. Então Deus, sabendo tudo da tua vida, Ele foi planejando muitas e muitas coisas no teu caminho para que você aprendesse a fazer a vontade de Deus. Ainda que você não soubesse, ainda que tudo estivesse meio oculto ou obscuro e você estivesse pensando: o que eu faço aqui? O que eu estou fazendo aqui neste lugar? Ainda que você não tenha uma ideia clara disso, eu te garanto, a tua vida está colocada na palma da mão de Deus. Deus está governando os teus passos, Deus está acompanhando a tua trajetória, o teu caminho, a tua jornada. Deus inclusive destinou um batalhão de anjos para te acompanharem. Deus já destinou você para uma bênção muito grande. Deus tem preparado algo tremendo para a tua vida, e eu quero dizer isso: onde quer que você for, em qualquer porta que você bater, a porta vai se abrir, porque Deus está contigo, Deus está na tua frente, Deus está dirigindo os teus passos.
Deus tem coisas grandes e tremendas para fazer na tua vida. Aquila e Priscila nem imaginavam que aquele homem que haviam hospedado em sua casa era, na verdade, um dos maiores pregadores de todos os tempos, e que eles mesmos seriam importantíssimos na história cristã. Apesar de serem poucas vezes citados, nós vamos descobrir como que este casal se tornou importante para a obra de Deus naquela época, e você vai começar a comparar como é que Deus trabalha e vai ver como Ele também pode fazer a tua vida ser importante para essa geração, para este mundo que nós estamos vivendo. Veja uma coisa, quando Paulo deixou Áquila e Priscila em Éfeso, ele continuou a viagem, inclusive foi para Jerusalém, depois foi para outros lugares, e esse casal ficou em Éfeso. Ali em Éfeso, na casa que eles estavam morando, eles continuaram fazendo as reuniões cristãs. Reunião para oração, reunião para pregação da palavra. Aquilo que eles aprenderam com Paulo durante 1 ano e meio, as experiências que eles vivenciaram junto a Paulo, haviam enriquecido a vida daquele casal, então eles queriam compartilhar. E na casa que eles moravam, eles fizeram uma igreja. Veja comigo a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele escreveu no capítulo 16, no versículo 19. Paulo diz para a igreja de Corinto, que era a cidade que antes Aquila e Priscila moravam. Ele escreve para aquele povo e diz: as igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Prisca. Repare uma coisa, Áquila não tem trema, e não é chamada de Priscila, mas de Prisca. Talvez fosse uma forma carinhosa de estar tratando a esposa de Áquila, agora Áquila. E aqui o versículo termina dizendo: eles estão saudando afetuosamente no Senhor, todos vocês aí em Corinto, Áquila e Priscila estão saudando vocês, com a igreja que está em sua casa. Então eles chegaram a abrir uma igreja lá em Éfeso. Eles não estão em Corinto. A carta é para a igreja de Corinto. Então Paulo está dizendo lá para os habitantes de Corinto: olha, o Áquila e a Prisca estão mandando lembrança para vocês, viu? E eles estão cumprimentando vocês com todo o povo da igreja que está na casa deles. Então eles haviam aberto uma igreja dentro de casa. Vamos continuar acompanhando sobre este casal, Áquila e Prisca, ou Aquila e Priscila. Eles inclusive chegaram a salvar a vida de Paulo. Romanos capítulo 16, versículo 3, nós vamos ler o 4 também. Volte aí nas páginas da Bíblia, no capítulo 16 aos Romanos, no versículo 3 e o 4, está escrito assim. Paulo escrevendo agora para a igreja de Roma. Você sabe que naquela leitura inicial que nós fizemos, o Áquila e a Priscila tinham sido expulsos de Roma, quer dizer que eles eram conhecidos em Roma. Paulo agora está mandando uma carta para os romanos, e olha o que ele diz: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo. Quer dizer que eles voltaram para Roma num determinado período, certo? Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Quer dizer que eles se tornaram cooperadores de Paulo, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça. Paulo está dando testemunho que numa ocasião de muito perigo, aquele casal Áquila e Priscila colocaram o pescoço na guilhotina, arriscaram a cabeça para salvar a vida de Paulo. E Paulo está dizendo: os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Quer dizer que eles estavam já de uma maneira muito especial retribuindo para Paulo aquilo que Paulo fez.
Sabe o que é isso? Eles, quando conheceram Paulo, receberam Paulo assim: ó, você quer morar aqui? Tudo bem, mas você vai ter que trabalhar nas tendas. Paulo ficou e pregou o Evangelho. E o que aconteceu? A vida daquele casal foi salva pela pregação de Paulo. O que eles retribuem agora? Quando Paulo estava em perigo de morte, eles retribuíram salvando a vida de Paulo. Quer dizer que a pessoa que está no Evangelho, ela acaba produzindo frutos e dando um retorno que vai além até do que poderia se imaginar. Quem que podia pensar nisso? Que um casal que Paulo pregou e salvou, agora está sendo responsável por salvar a vida de Paulo. Sabe, na vida tem até um ditado que diz assim: quando você estiver subindo a escada da vida, não despreze as pessoas que encontrar pelo caminho, porque quando você estiver caindo ou descendo pela mesma escada da vida, você vai voltar a encontrar essas pessoas. E no caso aqui, como Paulo fez o bem para eles, ora, quando Paulo precisou, eles receberam, eles deram a Paulo uma prova que ia além até da própria vida. Não deixaram que Paulo fosse assassinado. E Paulo está dizendo: o que eles fizeram por mim, não apenas eu sou grato, mas toda a igreja do gentio. Você sabia que nós somos a igreja dos gentios? Tudo que não é judeu é gentil. Nós devemos esse favor é pouco, nós devemos esse sacrifício a Áquila e Priscila, porque se não fossem eles, provavelmente a maioria desses escritos e até esta carta aos Romanos nós não estaríamos lendo agora, porque provavelmente Paulo teria sido assassinado. O que foi que Áquila e Priscila fez? De alguma maneira eles salvaram a vida de um pregador. Nós somos gratos também por isso que eles fizeram. Continuando a leitura para a gente descobrir o que mais este casal foi fazendo e a importância que eles vão adquirindo no Evangelho. Com o passar do tempo nós vamos ver que este casal, um dia, lá na cidade de Éfeso, vai conhecer um homem chamado Apolo. E eles vão entrar na vida de Apolo. E eles vão entrar na vida de Apolo amando de Deus. Porque Deus quer fazer uma coisa na vida de Apolo e vai precisar deste casal. Então acompanhe comigo aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, no versículo 24. Acompanhe comigo. Áquila e Priscila estão morando em Éfeso, tem uma igreja ali. E um dia eles estão na cidade de Éfeso ali, e eles veem que chegou um homem. E eles entram na vida desse homem que era o Apolo. Acompanhe comigo o versículo 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Repare que Áquila e Priscila mudaram inclusive de atitude. Eles estão conhecendo uma pessoa que não tem a importância de Paulo. Mas com Paulo, quando eles conheceram Paulo, eles eram diferentes. Agora eles mudaram. Eles têm o coração aberto para as coisas de Deus. Mesmo não conhecendo Apolo, eles recolhem Apolo em casa e diz: Apolo, você vai ficar aqui. Ah, mas eu não conheço vocês. Não, mas você vai ficar aqui e nós vamos te instruir direitinho a respeito do reino de Deus. Porque você prega bem, você fala bem, você é eloquente, você conhece as Escrituras, mas você está um pouquinho atrasado com relação ao plano de Deus. Nós vamos te mostrar mais pontualmente a respeito do reino de Deus, porque ele só conhecia o batismo de João. O que faltava para Apolo conhecer?
faltava para Apolo conhecer o batismo no Espírito Santo, faltava para Apolo conhecer os dons do Espírito Santo. Então Áquila e Priscila estão entrando agora na vida de Apolo para fazer este ensinamento, e eles ficam ali, e eles praticam aqui a hospitalidade, uma atitude diferente. Eles não querem nada em troca. Eles querem apenas aperfeiçoar aquele homem que prega bem, fala bem, mas está um pouquinho fora do alvo. Ele tem assim uma boa pontaria, mas erra constantemente o alvo. Ele tem a ferramenta, ele tem o arco, tem a flecha, mas ele não consegue ser muito pontual. Vem aqui, Apolo, nós vamos te ensinar. Versículo 27. Querendo Apolo passar a Acaia é o lugar antigo onde ficava a cidade de Corinto, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Quer dizer que depois do treinamento que Áquila e Priscila dão para Apolo, ele é enviado para Corinto, a Acaia, e ali ele consegue transmitir melhor o que havia aprendido. Versículo 28, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Quem se tornou Apolo? Apolo se tornou o pastor da igreja de Corinto, fruto de Áquila e Priscila. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Paulo escreve: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Veja, Paulo está dando testemunho que Apolo agora é um ministro do Evangelho. E a igreja de Corinto estava dividida, muitos dizendo: olha, eu sou de Apolo, os outros diziam: eu sou de Paulo. Paulo disse: nós não somos nada. Paulo e Apolo são apenas ministros de Cristo, que receberam, que pregaram aquilo que Deus deu. Quer dizer que aquilo que Apolo recebeu foi Deus que deu, mas quem que Deus usou para entregar para Apolo foi Áquila e Priscila. Quer dizer, Deus ele trabalha na vida das pessoas de uma maneira que ele tudo faz com perfeição. Hoje aqui eu estou te falando, te mostrando isso. O que nós estamos, de uma certa maneira, interferindo na tua vida? Nós estamos interferindo, dizendo: olha, você é legal, você gosta de Deus, você gosta de vir à igreja, você gosta de orar, mas você tem que acertar o alvo. Você precisa ser mais pontual sobre a palavra de Deus, conhecer melhor os mistérios de Deus. O que nós estamos passando para você? Algo com mais precisão a respeito do Evangelho. O que Deus quer usar na tua vida? O que Deus quer fazer com você? Usar você para fazer a mesma coisa com pessoas que estão lá fora. Pessoas que também são boas, pessoas que também querem conhecer a verdade, pessoas que porventura até são religiosas, mas estão um pouquinho fora da vontade de Deus, estão um pouco distantes da vontade de Deus, e Deus quer te usar para localizar essas pessoas, para você dizer para elas: olha, vem aqui, eu vou te mostrar mais pontualmente a respeito do caminho de Deus, a respeito da palavra de Deus, a respeito do reino de Deus. O que Deus está fazendo através das nossas vidas? Ele está preparando o crescimento da sua igreja, o crescimento da sua obra. Enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está me testificando e me garantindo que esta palavra é de edificação. Pessoas que hoje estão apenas ouvindo, amanhã estarão no púlpito da Paz e Vida, pregando a palavra de Deus e anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos mostrando uma coisa e você vai crescer na fé por causa disso. Apolo se tornou uma bênção, mas o que ele recebeu foi dado por Priscila e Áquila. E o que Priscila e Áquila praticaram? A hospitalidade cristã. Vem aqui, você vai aprender melhor a respeito do caminho do Senhor. Apolo então se torna o pastor da igreja de Corinto, e você sabe que é uma igreja que vai falar muitas línguas, é uma igreja que vai ter todos os dons. Quer dizer que Apolo
finalmente recebeu tudo aquilo que faltava, senão ele não seria pastor da igreja. Antes ele só conhecia o batismo de João, e agora ele está sendo pastor da igreja de Corinto, onde a igreja tem todos os dons espirituais, muito poder do Espírito Santo. Então Apolo era um homem revestido de poder, ele cresceu na fé. Quando Paulo chegou no final da sua carreira cristã, quando ele estava preso e ele escreve a última carta antes da sua morte, e ele escreveu para um moço chamado Timóteo, a segunda carta que ele escreveu para Timóteo, eu quero que você pegue aí. Nós vamos ver que Paulo, no fim da carreira, ele se lembra desse casal. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, no versículo 6. Nós vemos que Paulo está consciente que muito breve ele vai morrer. Paulo escreveu a Timóteo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Paulo vai ser decapitado na cadeia. É a última carta que ele está escrevendo, essa aqui. E olha o que ele diz no versículo 19. Ele diz: Timóteo, saúda a Prisca e o Áquila. Ele chama novamente ela de Prisca. Manda lembrança, viu, Timóteo? Eu estou aqui na cadeia, mas quando essa carta chegar até você, manda os meus cumprimentos lá para Prisca e para o Áquila. Quer dizer, até o fim da vida, aquele casal vai ser importante na vida de Paulo. E uma coisa também importante que a gente vai descobrir é que a igreja que eles abriram em Éfeso, em casa, vai ser a primeira igreja a receber a carta, daquelas 7 cartas do Apocalipse. A igreja de Éfeso vai ser honrada com a primeira carta. Vamos lá no capítulo 2 de Apocalipse para você ver isso. Você está vendo como há personagens bíblicos importantíssimos que às vezes a gente passa batido, mas eles trabalharam muito para o Evangelho. Mas houve um início, você entende? Houve uma conversão, depois houve um desejo de trabalhar na obra, de seguir Paulo e abrir a igreja, e começaram a dar frutos de uma maneira estrondosa, a ponto de serem lembrados por Jesus, quando diz para João: João, escreve as cartas que eu estou mandando. A primeira carta é para a igreja de Éfeso. Capítulo 2 de Apocalipse está escrito assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Você está vendo que a igreja só recebeu elogio. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quer dizer que a igreja de Éfeso era muito boa, era uma igreja extraordinária. Mas como a igreja cresceu e ficou importante, a igreja já não estava naquela visão de Priscila e Áquila. Qual que era a visão? Fazer a obra, a hospitalidade, receber as pessoas, ganhar almas, pregar sobre a salvação, falar acerca do reino de Deus, aperfeiçoar as pessoas no caminho do Evangelho, como eles fizeram com Apolo. Apolo, você é muito bom, mas está te faltando uma coisa: você só conhece o batismo de João. Vem para cá, você precisa conhecer algo mais a respeito do Evangelho. Quer dizer, a igreja de Éfeso, num determinado momento, deixou a primeira caridade. E o Senhor Jesus, na carta, faz uma série de elogios, mas ele reclama: só que aquilo eu quero que vocês voltem a praticar. Vocês deixaram a primeira caridade. Qual a primeira caridade entre elas? A hospitalidade. Foi assim que eles conheceram Paulo, foi assim que eles conheceram Jesus.
Foi assim que eles conheceram Apolo. Foi assim que a igreja em Éfeso começou. Olha, venha na minha casa, nós vamos fazer uma reunião de oração. Venha na minha casa porque nós vamos ouvir acerca do Evangelho, acerca do reino de Deus. A igreja de Éfeso estava inchada agora. Havia se tornado uma igreja importante. Não sabemos mais a importância que Áquila e Priscila tinham em Éfeso quando essa carta foi escrita, porque já há muito tempo, muitos anos haviam se passado. Mas o fato é que a igreja de Éfeso já não tinha aquela mesma visão inicial, que era aperfeiçoar as pessoas no caminho da palavra. Então Jesus cobra isso. Vamos ver aqui na carta que Paulo escreveu aos Hebreus, no capítulo 13. Capítulo 13 da carta aos Hebreus. Está escrito assim: permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Essa recomendação de Paulo, que parece hoje uma coisa tão esquecida nos nossos dias, essa caridade, entre elas a hospitalidade, trazer as pessoas, mostrar para elas o Evangelho, mostrar acerca do amor de Deus, abrir a Escritura, falar, olha, vem aprender, vem para cá, sabe, trazer a pessoa para dentro de casa, não apenas para nossa casa, mas para dentro da casa de Deus. Isso não pode ser negligenciado nem esquecido, porque é cobrado pelo Senhor Jesus e faz parte daquelas recompensas do dia final. Para finalizar a mensagem, Mateus 25, versículo 31. Veja como é importante esse item que o Espírito Santo está cobrando da igreja nos dias atuais e cobrando em particular de você. Mateus 25, 31 diz o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer? Ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Você vê que a palavra hospedamos surgiu duas vezes aí. Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amados, essa hospitalidade, que não era perfeita em Áquila e Priscila quando eles conheceram Paulo. Por que não era perfeita? Porque eles não eram convertidos. Paulo falou: posso pousar aí na casa de vocês? Se quiser pousar aqui, vai ter que trabalhar, fazer tenda conosco. Não era uma hospitalidade perfeita, você compreende? Porque queria algo em troca. Áquila e Priscila, mais tarde, eles vão ser aperfeiçoados através da pregação de Paulo. E a partir daquele aperfeiçoamento, eles começam a praticar a verdadeira hospitalidade. Qual era a verdadeira hospitalidade? Trazer para dentro da casa pessoas para serem aperfeiçoadas no Evangelho. Apolo, você está ótimo, você prega bem, você é veemente, você é eloquente, mas você está meio fora do alvo. Nós vamos te mostrar mais pontualmente a respeito do reino de Deus. Fique conosco. E eles aperfeiçoaram Apolo. Quer dizer, praticaram, fizeram dentro da casa deles uma igreja, um local de salvação. E a própria casa de Paulo e Áquila acabou se tornando a igreja de Éfeso. Quer dizer, qual é a verdadeira hospitalidade
Eu não estou falando para você sair pegando as pessoas na rua e levar para tua casa. O que Deus está realmente querendo é que você pegue as pessoas e traga para a casa do Pai. Porque a casa de Áquila e Priscila acabou se tornando a igreja de Éfeso. No fundo, a hospitalidade que Deus quer que você pratique é esta. De você pegar as pessoas e falar, olha, tudo bem, você é religioso, você é legal, mas está meio fora da vontade de Deus. Você precisa conhecer mais pontualmente a respeito da salvação. É essa hospitalidade que vai ser recompensada. E existe uma hospitalidade que nós temos que incentivar as pessoas a fazerem, que é aquela que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Todas as pessoas têm que praticar essa hospitalidade aqui. Preste atenção e você tem que ensinar as pessoas a isso. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus, ele quer entrar dentro do coração de cada pessoa. Há alguém aqui dentro que hoje precisa ouvir a voz do Senhor Jesus, que está do lado de fora, pedindo para entrar e batendo a porta. Porque ninguém apenas bate a porta. Qualquer pessoa que bate, aproveita também para chamar. Tem alguém aí dentro? E Jesus faz a mesma coisa. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, quer dizer, receber Jesus, hospedar Jesus no seu coração. Essa hospitalidade tem que ser preparada e feita por cada pessoa que está na face da terra, inclusive por você que está conosco hoje aqui pela primeira vez na igreja. Hoje você tem que abrir seu coração, isto é, se você quiser hospedar o Senhor Jesus. A pessoa, quando ela tem um coração bom, e ela ouve a voz do Senhor, ela hospeda o Senhor Jesus. Um homem estava andando por uma aldeia, e ele falou, puxa, aqui não tem um hotel, não tem uma pensão, e eu não posso dormir na praça porque é perigoso. Eu vou bater a porta da casa de alguém, para ver se me dão um pouco de água, se me dão um pedaço de pão, e se me deixam ficar na casa. E ele bateu a porta de uma casa e uma moça atendeu. E ele disse, olha, eu estou com muita sede e muita fome, cansado. Eu sei que a senhora nem me conhece, mas estou pedindo hospedagem. Ela disse, olha, meu marido não está, não posso dizer que vou te hospedar, mas eu te darei água e te darei comida também. E quando o meu marido chegar, ele decide se você pode se hospedar aqui. Mas entra, por favor, que eu vou preparar alguma coisa para você comer. E ela praticou a hospedagem. E enquanto aquele homem estava refazendo as forças, comendo pão e bebendo água, o marido da mulher chegou, carrancudo, irado de ver aquele estranho, e disse, mulher, o que esse homem está fazendo aqui dentro? Ah, é um pobre viajante, faminto, sedento. Ele inclusive está pedindo hospedagem. E eu, enquanto você não chegava, eu dei água para ele e também um pedaço de pão. Ele estava muito fraco, muito cansado. E o marido disse para a mulher, despeça este homem imediatamente antes que eu te espanque. Vai, mande esse vagabundo para fora. E ela, constrangida, chegou para o homem e disse, meu amigo, me desculpe, mas o meu marido mandou você se retirar imediatamente para não ter confusão na minha casa, pediria a você que saísse. E ele, constrangido, se levantou e saiu, mas ainda estava com fome. E ele continuou andando naquela mesma vila e falou, vou bater em outra porta. E ele viu à porta uma mulher. Falou, acho que as mulheres dessa vila são generosas. Deixa eu pedir comida para ela. E bateu ali e falou, mulher, pode me dar comida, água e quem sabe hospedagem? E a mulher começou a xingar o homem. Falou, eu conheço esse tipo de gente que fica batendo de porta em porta pedindo. Pessoas que não querem nada com o trabalho.
pessoas aproveitadoras. Suma já daqui, saia daqui. E ele ficou horrorizado. Na hora que a mulher estava mandando ele correr, surge à porta um homem. E o homem diz: meu amigo, peraí. Era o marido dela. Meu amigo, peraí. Não vai embora não, entra. Entra, está com fome? Senta, por favor. E mandou a mulher, mesmo com a cara feia, servir pão, água. Eu disse: pode se hospedar na minha casa, fique quantos dias você quiser. E enquanto ele comia o pão, ele começou a rir sozinho. Ele falou: mas o ser humano é engraçado, né? Eu fui numa casa lá no comecinho da rua, e a mulher me recebeu bem, mas o marido dela me enxotou. E aqui foi ao contrário. A sua esposa me enxotou e o senhor me recebeu bem. Ele falou: ah, você foi lá na primeira casa da rua, é? É. Ah, meu amigo, então não é para achar graça nenhuma, não. Eu já sei o que aconteceu. Aquela mulher que te atendeu na porta, lá no comecinho da rua, aquela mulher é minha irmã. E o marido dela é o marido da minha esposa. Quer dizer que tem pessoas numa casa que querem fazer a caridade, não é? Às vezes a mulher, puxa, fica tão compadecida, eu vou dar um pouquinho de comida para esse pobre coitado que está aí à porta batendo, e o marido põe ele para correr. E em outra casa é o contrário. Às vezes é o filho: mãe, tem um coitado de um mendigo aí na porta. Não, minha filha, não vai dar coisa nenhuma. Não, meu, não é? O marido, o pai briga e não deixa. Então, cada casa é de um jeito, mas o Evangelho diz que essa caridade, essa prática de hospedagem, que muitos sem saberem hospedaram anjos. Quando Abraão estava ali no meio do caminho e 3 homens foram passando, Abraão se ajoelhou na frente dos 3 e falou assim: olha, não continuem a viagem. Eu vou pegar uma bacia com água para vocês lavarem os pés, eu vou mandar preparar um guisado, eu vou mandar preparar um alimento, bolo, pão, vou mandar servir manteiga, e vocês não vão dar mais nenhum passo sem desfrutar da minha hospitalidade. E Abraão não sabia que estava recebendo a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa teofania. Muitos, sem saberem, hospedaram anjos. Deus, muitas e muitas vezes, coloca pessoas na tua frente para te pedirem, para ver qual é a tua reação. Sabia disso? Às vezes aparece um mendigo na tua frente, um homem todo sujo, uma mulher toda esfarrapada, e você fica com medo até de abrir o vidro do carro. É verdade que existe perigo, sim. É verdade que existem pessoas maldosas, existem falsos mendigos, mas existem também os verdadeiros mendigos. E existem mendigos até que são anjos de Deus disfarçados. Pessoas que aparentemente você pensa que são pobres coitadas, mas às vezes é um anjo de Deus ali, se colocando no teu caminho para ver a tua atitude. O Evangelho está dizendo: pratique a hospitalidade, pratique a caridade, porque muitos, sem saberem, hospedaram anjos. E hoje aqui neste lugar, o que você está ouvindo? Você está ouvindo uma palavra que está dizendo para você: olha bem, alguém está batendo a porta do teu coração. Alguém muito especial está clamando, está pedindo para entrar. E se eu fosse você, abria logo a porta do teu coração, porque esta pessoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele quer entrar na tua vida e fazer uma morada poderosa. Hoje, igreja, hoje esta palavra está pegando todos que estão aqui dentro. Aquele que ainda não abriu o seu coração para hospedar Jesus, precisa abrir agora. E aquele que não estava praticando a hospitalidade, trazendo pessoas para casa, para ensinar a respeito da salvação, precisa começar a trabalhar. Quem aqui é parente de Jesus Cristo? Levante a mão. O que o homem disse para o viajante faminto e sedento? Ah, você bateu palma lá naquela primeira casa da rua? Aquela moça é minha irmã, quer dizer, ela é igual a mim. E o marido dela é irmão da minha esposa. Nós somos cunhados. Você é parente de Jesus e não parente do diabo. Você é do reino dos céus e não do reino das trevas.
A nossa atitude no mundo é diferente das outras pessoas. Jesus disse: dá a quem te pedir e não te desvies daquele que deseja que me emprestes. A nossa atitude no mundo é totalmente diferente da atitude das pessoas da terra, porque nós somos parentes de Jesus Cristo. Nós somos, por afinidade, iguais a Jesus. Nós temos o mesmo sangue que está nos cobrindo e nos dando vida. Nós temos o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, e as nossas atitudes são parecidas com a do Senhor Jesus. No meio do povo de Deus não existe egoísmo, não existe avareza. No meio do povo de Deus não existe maldade. A atitude do servo e da serva de Deus é uma atitude de amor. Nunca Jesus disse: não vou dar. Nunca Jesus disse: não quero saber, pouco me importa. Nunca Jesus disse: cada um por si. Nunca. Isso é o mundo que diz: cada um por si e Deus para todos. Isso é o mundo que diz. Mas Deus diz que Jesus é para o mundo todo. E a cada coração Jesus Cristo está batendo, pedindo para entrar. Quantas e quantas vezes Jesus humildemente bateu a porta do teu coração e nunca forçou a entrada. Sendo todo poderoso, Ele podia derrubar a porta e dizer: vou entrar, querendo ou não, estou entrando. Aí, sendo todo poderoso, Ele também é manso e humilde de coração. E Ele bate a porta para perguntar para você se você quer recebê-lo. Se você está ouvindo a sua voz e quer hospedá-lo dentro de você. Hoje não é um mendigo que está pedindo, não, hospedagem. Não é um mendigo pedindo caridade. Mas Jesus está batendo a porta do teu coração. E Ele quer entrar dentro de você e fazer morada na tua vida. Quando Áquila e Priscila receberam Paulo, eles não sabiam que junto com aquele homem eles iriam receber a salvação, que eles se tornariam tão importantes na história da humanidade, que seriam tão importantes para a igreja de Éfeso e Corinto. Você vê que a igreja de Éfeso foi a primeira a receber a carta de Apocalipse, e a igreja de Corinto recebeu Apolo como pastor, fruto do trabalho de Aquila e Prisca, ou Áquila e Priscila, fruto de um começo. Áquila e Priscila jamais imaginavam que seriam tão importantes para a obra de Deus. Hoje você está aqui. Jesus quer entrar na tua vida e fazer de você uma pessoa importante para o reino de Deus. Tudo que Ele quer é que você ouça a sua voz e abra e deixe Ele entrar. Se você quer que Jesus entre, se você quer que Jesus faça morada na tua vida, você tem que dizer: sim, eu quero. Você tem que falar: entra, Senhor. Você tem que abrir a porta do teu coração, porque Jesus disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Jesus quer entrar. Não há ninguém mais importante para você hospedar do que o Senhor Jesus. Não porque Ele precisa, mas porque você precisa. Ele quer se hospedar dentro de você para tirar as tuas mágoas, as tuas tristezas, as tuas amarguras, limpar o teu coração, retirar as opressões, fazer uma limpeza total nos aposentos desta casa aqui, deste corpo que você tem. Ele quer dar uma reformada geral, uma restaurada total. Ele quer trabalhar dentro da tua vida. É você que precisa de Jesus. E Ele pergunta: posso entrar para fazer esta obra na tua vida? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Veja, Ele vai entrar. Ele está à porta, Ele está pronto para entrar. Tudo que você precisa fazer é dizer: eu quero, Senhor, eu quero que o Senhor entre. Quantas pessoas aqui nesta noite querem receber o Senhor Jesus como único Salvador? Levante a mão direita assim bem alta. Ergue bem alta a sua mão. Oh glória,
Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Cada pessoa que ergueu a mão, vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Saia do seu lugar. Vem, minha irmãzinha, você que ergueu a mão, todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham para cá. Isso, venha. Deus vai trabalhar na tua vida. Há muitas pessoas aqui que são como Apolo. Há muitas pessoas aqui como Apolo. Como que Apolo era? Um varão veemente, um homem conhecedor da palavra, um varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, mas conhecia somente o batismo de João. Quer dizer, faltava algo mais. Faltava um crescimento, uma direção, um acompanhamento. Talvez você seja como Apolo, conhece até as Escrituras, é veemente, tem uma boa intenção, mas está um pouquinho fora. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus, Ele quer trabalhar na tua vida, te dar sabedoria, fazer de você um pregador, uma pregadora. Apolo mais tarde se tornaria pastor da igreja de Corinto, uma igreja altamente importante. Quem sabe hoje você está sentindo necessidade de ter algo mais de Deus para ser usado nas suas mãos. Pastor João Ribeiro, eu quero crescer como Apolo cresceu. Eu quero algo mais. Eu quero que Deus trabalhe isso na minha vida. Eu quero aperfeiçoar o meu caminho, corrigir os meus erros. Eu quero aprender a fazer a vontade de Deus. Eu quero me consertar com o Senhor. Eu quero progredir na fé. Eu não quero parar nesse estágio. Eu quero algo mais do Evangelho. Se você é essa pessoa, o Espírito Santo quer trabalhar na tua vida. Apolo se tornou tão importante quanto Paulo. Quem sabe Deus tem algo grande para fazer na tua vida. E tudo que Ele quer é que você se renda aqui no altar, que você se entregue dizendo: Senhor, agora eu que conheço em parte, quero conhecer plenamente. Eu que sei apenas um pedaço, agora quero saber de tudo, quero crescer, quero ser uma bênção nas tuas mãos. Se você sente esse desejo, vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Vem para cá. Deus deu uma virada na vida de Apolo. Faltava coisas para Apolo, e Deus usou Áquila e Priscila para fazer esta obra. Hoje Deus está me usando para mostrar algo mais para você, e você está entendendo e você quer. Graças a Deus que você está vindo aqui na frente. Então vamos dobrar o nosso joelho. Coloque a mão direita assim sobre o teu coração e ore assim comigo. Você que hoje está entregando a sua vida para Jesus, você que hoje está abrindo a porta do teu coração para receber Jesus como único Salvador, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, através da pregação da tua palavra, Áquila e Priscila se converteram e se transformaram numa bênção. Eu hoje, através da tua palavra, estou abrindo a porta do meu coração para declarar que o Senhor Jesus pode entrar e fazer uma morada poderosa na minha vida e me transformar pelo teu poder. Meu Pai querido, perdoa agora os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Assim seja. Agora todos vocês que estão aqui na frente, orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai, tanto Áquila como Priscila
e também Apolo cresceram no conhecimento da Tua palavra. E eu quero crescer, eu quero ser instruído pontualmente a respeito dos Teus mistérios. E eu estou aqui para colocar a minha vida no Teu altar e pedir ao Senhor que através do Teu Espírito Santo trabalhe na minha vida e me dê graça, sabedoria e poder para fazer a Tua vontade. Me corrige, meu Deus, e me abençoe, em nome de Jesus, assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.